Que a paz do Senhor esteja com você. Que o nosso Senhor Jesus Cristo venha entrar na sua casa, na sua vida, no nome do Senhor Jesus. Aleluias. Glória a Deus, aleluias. Que o Senhor esteja na sua casa, no seu trabalho, na sua vida. Que venha trazer muita disciplina, muita sabedoria, no nome do Senhor Jesus, no dia de hoje. Que você receba a unção de Deus. Que o Senhor Deus venha trazer a unção do Senhor sobre a tua vida e traga misericórdia, em nome de Jesus. Amém e amém. Seja bem-vindo a mais uma célula digital, IEJN Alphaville, Igreja Evangélica de Jesus para as Nações. Uma igreja para você fazer parte, não somente participar. Amém? Não somente frequentar os cultos. Glória a Deus, aleluia. Venha fazer parte da nossa família. Amém? Glórias a Deus. E o tema de hoje é a continuação de quarta-feira, que é a paz sob pressão. Amém? O que nós temos que ter paz. Em meio a tempestades, em meio à pressão, nós temos que ter paz. Amém? Glórias a Deus. E hoje a gente vai entrar na palavra sobre uma pressão muito forte, né? Que foi o que Jesus passou lá no Getsemane. Então, olha só. E essa pressão, ele teve lá e para fazer o que tem que ser feito. Amém? Mas ele orou antes. Amém? Isso é o que nós temos que fazer. Mas antes aqui de continuar a palavra, de ministrar a palavra, vou dar alguns recados. Amém? Que é os cultos lá da nossa igreja, que vão ser os próximos cultos, que é da Nação Jovem, que vai haver amanhã, sábado, às 19 horas. No domingo, o culto profético vai haver às 9 horas e nós temos o nosso convidado, que é o pastor Eliel Lima. Amém? E também, na terça-feira, o culto de avivamento, que vai ser às 20 horas. Amém? Glórias a Deus, aleluia. Então, vamos aqui para a palavra, né? Que é a mais importante de todas. Glória a Deus, aleluia. A palavra do nosso Senhor Jesus. Do nosso Senhor Deus, que é a palavra viva. Amém? Que está escrito lá em Mateus 26:36, que diz assim: Então, Jesus foi com seus discípulos para um lugar chamado Getsemane e lhes disse: Sente-se aqui, enquanto vou ali orar. Então, nessa passagem, o Senhor Jesus ia se entregue, né, e passar pelo que tinha que passar, né, na cruz, ter toda aquela humilhação e tudo mais, que foi o preço da cruz, né, para nos salvar, para pagar pelos nossos pecados. Amém? E o que ele foi fazer? Ele foi orar. Ele foi orar para aliviar a sua dor, né? E ali ele sofreu um estresse tremendo, porque diz a Bíblia que escorreu sangue do seu corpo. De tanto estresse, ele evaporou sangue pelos poros, de tanto estresse que ele passou ali. E o que ele disse ao Senhor, nosso Pai? Pai, se for possível, livra-me deste cálice. Mas, contudo, faça a tua vontade. Amém? Então, mesmo ali, naquela pressão que ele sabia que ele ia ter que dar a vida dele pela humanidade, ele ainda assim obedeceu ao Senhor. Amém? Ele podia ali fazer a vontade dele, mas ele não fez, porque ele sabia a recompensa do céu. Amém? Porque o Senhor Jesus, ele estava em busca do céu, né? Como ele é filho do nosso Deus amado, assim como nós também somos. Mas ele foi enviado para isso,
né? É só ele que teve essa recompensa de ir para a cruz e pagar por nossos pecados. Amém? Nós também somos filhos de Deus, mas nós não temos essa cruz, nós temos outros tipos de cruzes, né? Que nós temos que carregar. Mas a cruz mesmo só foi Jesus, né? Foi ele que pagou por nossos pecados. Foi ele que desceu, ressuscitou ao terceiro dia. Foi ele que desceu aos mortos, né? Pegou a chave do inferno, sabe? Ele subiu aos céus, desceu aos mortos, desceu ao inferno, entendeu? E foi, pegou a chave do inferno. Então, então somos nós foi ele que fez tudo isso, amém? Para nos salvar. E ele sofreu muito estresse ali naquela hora. Isso foi uma pressão muito forte, é como se tivesse aquele azeite, né, que fica na prensa, as uvas que ficam sendo prensadas, né, para sair aquele líquido, né? A mesma coisa foi o que aconteceu com o Senhor Jesus. Amém? Então, pensa bem o que ele foi fazer, orar, para aliviar tudo aquilo, para que o Senhor Deus desse força a ele. E o que nós temos que fazer? A mesma coisa. Assim como diz lá em Mateus 6,6, né? Que diz assim: mas quando você orar, vá para seu quarto, feche a porta e ore a seu pai, que está em secreto. Então seu pai que vem em secreto o recompensará. Amém? Então, foi isso que Jesus fez. Ele foi orar em secreto, ele pediu para que os seus discípulos ficassem ali do lado, mas orando por ele também, mas acabou que eles nem oraram. Eles dormiram, né? E ele ficou ali orando sozinho, porque ele tinha que estar ali orando sozinho e entregando ao Pai tudo que estava ali perturbando a vida dele, né? Aquele estresse que ele tinha que passar, por isso que ele tinha que passar, e tirar tudo aquilo dele, porque haveria um grande sofrimento na vida dele, na carne dele, né? Então, por isso que ele vivia orando, jejuando, para que ele não sentisse tanto, né? Na carne, né? Os ferimentos e tudo mais, as humilhações e tudo mais. Então, isso foi um grande preparo do Senhor. Foi um grande preparo do nosso Senhor Jesus Cristo, tudo que ele viveu aqui na terra. Foi 3 anos e meio que ele viveu, e foi 3 anos e meio ele se preparando para que ia acontecer, né? Então, o que acontece? Então, o que nós temos que fazer? Na pressão, a melhor coisa é orar, amém? Pois assim descansaremos no Senhor, como diz a palavra, que não devemos ficar ansiosos por coisa alguma, entendeu? E entregar tudo nas mãos do Senhor, porque é só Ele que vai nos dar a paz, amém? Só o Senhor Jesus que vai nos dar a paz, porque é Ele que traz a paz, que é a paz que excede todo entendimento, amém? Porque nós devemos confiar no Senhor nosso Deus, colocar todos os nossos problemas na vida nas mãos dele. Por isso que nós devemos orar e sempre orar para tudo, amém? Para tudo nós devemos orar. Coloca seus filhos, coloca seu marido, coloca sua esposa, coloca sua casa, seu trabalho e tudo mais. O seu caminho. Senhor, guarda a minha saída e a minha entrada. Vai comigo, Senhor. Envia teus anjos para me guardar. No nome de Jesus, sabe? É isso que nós temos que fazer, sabe? Pedir ao Senhor. É isso que Ele quer. Amém? É isso que Ele quer, que nós entreguemos a nossa vida a Ele e que Ele tome conta da nossa vida, sabe?
Porque às vezes as pessoas não querem que o Senhor tome conta da sua vida, porque acha que só porque ele tem que sair do mundo, né? Porque isso é verdade. Nós temos que sair dos prazeres do mundo, porque os prazeres do mundo são pecadores, né? Não é o que Deus quer. Porque é melhor você estar na mão de Deus do que na mão do inimigo. Amém? Porque o inimigo não vai te tratar. Amém? Ele não vai te tratar. De jeito maneira. O que ele vai fazer é dar risada da sua cara quando você estiver passando por alguma necessidade. Amém? Agora, eu lembrei de uma história, eu não sei se vai dar tempo de contar, de uma história de um cliente meu, que antes dele se converter, ele era do Umbanda, né? A mãe dele era do espiritismo, da Umbanda. E aí, o que aconteceu? Ele sofreu um acidente como chama? Acidente vascular, né? Que a pessoa fica com o rapaz, sabe? Tinha o quê? Pouco tempo, tinha o quê? Uns 20 anos, 18 anos, 20 anos. Ele sofreu isso, um acidente vascular, né? Um derrame. E nunca mais ele ia andar. Na verdade, ele ia morrer, entendeu? E a mãe dele foi lá e ficou fazendo as rezas dela lá, no negócio lá. E o que aconteceu? O que o inimigo fez? Tava rindo da cara dela. Porque ela falou assim, eu sirvo você há tanto tempo, você deixou isso acontecer com meu filho. O que ele fez? O meu cliente, ele falou que a mãe dele contou pra ele que ele riu da cara dela. Ele riu da cara dela. Ele falou, e eu vou fazer pior. Você entendeu? Então, você acha que isso aí é coisa? Você acha que é bom ficar na mão do inimigo? Você entendeu? Não, gente. Não. Tanto é que aí o que aconteceu? Aí, como tinha muita gente que queria que eles fossem para a igreja, né? Que eles, muitos conhecidos, aí eles não iam. Aí, mas teve uma certa. Aí, quando aconteceu isso, a mãe dele foi na igreja. Aí foi na igreja, chegou lá na igreja e começou a orar. E aí, o que o Senhor disse para ela? Vai lá e você destrói todo aquele altar que tá lá. Destrói tudo. E o pai dele era muito religioso naquela questão lá, né? Ela foi em casa e destruiu tudo. Ele falou, vai lá que eu salvo tua vida do teu filho. Pois ela foi e destruiu todo o altar. Tudo. Jogou tudo fora. Quebrou tudo, jogou tudo fora. Aí, no mesmo dia, ele estava no hospital, entre a vida e a morte. O Senhor falou, assim como ele chamou Moisés, né? Ele também chamou ele. Chamou ele pelo nome. E falou assim, hoje você está sendo curado. E ele foi curado. É óbvio que pelo acidente vascular que ele teve, ele tem algumas sequelas, ele continua sendo PCD, mas ele está curado. Hoje ele é casado, tem filhos, entendeu? Tem uma vida normal. Mas isso aconteceu porque a mãe dele entregou a vida dele. Entregou a vida dele e a dela no Senhor. Amém? Então, e o pai dele ficou muito irado quando ela jogou tudo fora as coisas, né? Mas ela falou que isso aqui aconteceu o caso. E o pai dele também se converteu. Entendeu? Então, é isso que eu tô falando pra você. O inimigo só vai rir da sua cara. Quanto mais coisa você tiver, o que acontecer com você, ele vai rir da sua cara. Entendeu? Porque ele não vai te dar nada. É melhor você estar na mão de Deus. Amém? É melhor você aceitar Jesus. Porque enquanto você não aceitar Jesus, você vai continuar na mão do inimigo. Amém? Glória a Deus. Não adianta. Você pode servir a outras igrejas que seja
católica, enfim. Mas se você estiver nessa igreja católica, você não está servindo a Jesus. Você está servindo a idolatria. Amém? Escuta o que eu estou te falando, porque eu era dessa igreja e eu estava servindo a idolatria. Amém? Não estava servindo a Deus. Então você tem que ir servir a Jesus. Somente a Ele. Amém? Somente a Deus. E se você não acredita em mim, você lê a palavra. Você lê a Bíblia. Glória a Deus. Começa a ler de Gênesis, porque é lá em Gênesis que fala sobre tudo isso que eu tô te falando aqui. Glória a Deus. Então é o que eu tô te falando. Entrega a sua vida a Jesus. Entregue a sua vida a Jesus. Não sirva a outras dominações. Sirva somente a Jesus. Amém? Entregue a sua vida a Jesus. E eu te convido a entregar a sua vida a Jesus. Não sirva outras dominações. Amém? Sirva somente a Jesus. Glória a Deus. Aleluias. Glória a Deus, aleluia. Entregue a sua vida hoje, porque eu tenho certeza que Deus vai te trazer a paz. Vai te trazer a paz. Glória a Deus, aleluia. Amém e amém. Querido Pai, querido Pai, que o Senhor venha a transformar a vida dessa pessoa. Que o Senhor venha trazer a paz que excede todo entendimento nessa pessoa. Amém? Que o Senhor venha trazer tudo o que ela precisa. Que ela venha reconhecer o Senhor na vida dela. Em nome de Jesus. Amém e amém. Glórias a Deus, aleluia. Que o Senhor esteja com você no dia de hoje. Que a paz esteja com você. Glória a Deus. E venha servir a Jesus. Em nome de Jesus, aceite Jesus hoje, para que você tenha a paz do Senhor na sua vida. Amém? Glória a Deus, aleluia. Amém e amém. E me segue nas redes sociais se você gostou. E também curte, se você gostou também. Glória a Deus. E até semana que vem, se Deus quiser. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Glória a Deus, aleluia. Amém e amém.